E hoje, né, nós vamos ter aqui a síndrome de Tomé. E o texto, né, base vai ser João 20, 24, 31, do 24 ao 31. Que nessa noite você venha se identificar durante já essas 4 quinta-feiras, né? Qual foi a sua síndrome? O que durante essas quinta-feiras Deus revelou ao seu coração, uma síndrome que você precisou descartar do seu dia a dia, da obra de Deus. Então vamos estar lendo João 20, do 24 ao 31. Tomé, chamando Dídimos, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. E ele, porém, lhe disse: se eu não vi a marca dos pregos nas suas mãos, não coloque o dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda as suas mãos e coloque no meu lado, e pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor, meu Deus, meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu você e creu? Porque me viu você e creu? Bem-aventurado os que não viram e creram. E Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais de milagre, que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Vou estar orando. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nesse momento, Pai, diminua eu, Pai, e cresça em mim, Pai, o Teu Santo Espírito, Pai. Pai, porque de mim mesmo, Pai, eu não tenho nada, Senhor, para passar para a Tua igreja, Senhor. Mas, Senhor, aqui está, Pai, Pai. Eu, Zilmar, evangelista Zilmar. Diminui o meu eu, Senhor, e cresça em mim o Teu Espírito Santo, Pai. Então, meus irmãos, nessa noite, eu quero dizer para vocês, né, que aqui Tomé, ele não creu. E ele, como todos os outros síndromes que foi passado, ele também tinha uma síndrome. E qual foi a primeira síndrome de Jessé? A ausência. O que o irmão Nonato estava acabando de falar aqui, né? A ausência. A ausência desse homem, né, ali naquele momento, não fez ele crer, porque ele queria ter visto Jesus. E no versículo 24, João fala, né, Tomé, chamando Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então, a ausência daquele homem, quando eles se reunirem, não fez ele crer. Nessa noite, que nós aqui viemos nos identificar qual é a nossa ausência na obra de Deus. Se é a ausência de você não estar presente nos cultos, se é a ausência de você não estar presente na oração, qual é a sua ausência de você não estar numa reunião, a ausência de você não comunicar, como falou o irmão, os seus pastores.
Porque quando o nosso pastor ele marca uma reunião, ele conta com todos nós. Por quê? Porque é algo que ele quer passar especial para nós. E a nossa ausência, se nós não comunicar a ele, pastor, eu não posso ir, ou pastor, eu não posso ir, essa ausência pode fazer meu pastor pecar. O irmão não me comunicou, por quê? Então, querendo ou não, essa ausência vai nos trazer o quê? Como Tomé, uma incredulidade, que ele também teve isso. A ausência nos cultos nos leva o quê? A incredulidade, o abandono da fé. Ou será que é a falta de fé e a incredulidade que leva à ausência nos cultos? Qual é o seu maior desafio hoje, meu irmão? De vencer essa ausência. Porque a síndrome de Tomé, essa primeira ausência dele, foi o quê? Ele duvidou do que Deus tinha feito, do que os outros discípulos tinham falado. Mas o que se ele estivesse presente, ele tinha visto Jesus, ele tinha visto as marcas. E muitas vezes na nossa vida, nós deixamos por nada. Eu não vou para o culto, hoje eu cheguei tão cansada. Essa semana, eu bati até na porta do pastor. E eu já tinha vindo na igreja. E aconteceu algo e eu fiquei muito eufórica, fiquei muito agitada. E eu fiz uma volta na cidade e passei em frente à igreja. E lembrei que a chave estava dentro da moto. E eu falei, Senhor, eu vou entrar aqui. Eu não aguento mais estar nessa rua andando. Eu vou entrar aqui. E eu parei a moto, baixei o portão e vim chorar aqui. Naquele momento eu estava querendo um refrigério. Orei. E quando eu saí, eu disse, Senhor, obrigado. Obrigado. Porque quando eu cheguei no pastor, eu não sabia mais o que fazer. Eu disse, pastor, me ajude. Mas a ausência ali foi por momento. Mas eu fui recorrer quem poderia me ajudar. E muitas vezes nós temos deixado a ausência ficar. Ela fica e nós não pedimos socorro. E essa ausência começa a gerar uma incredulidade. Começa a gerar em nossa vida um esquecimento. Começa a gerar na nossa vida a falta de fé. Eu não fui ontem, eu não vou hoje. E assim vai gerando a ausência da presença de Deus. E quando nós deixamos, meus irmãos, essa presença ir embora, nós que deixamos, o Senhor não deixa. Ele sempre vai usar alguém para falar para ti, Senhor é contigo, o Senhor vai te livrar, o Senhor está onde ninguém pode ir. Quando nós deixamos essa palavra entrar profundamente no nosso coração, nós não vamos ter ausência na hora da nossa dificuldade. Nós não vamos dar as costas para aquele que jamais dá as costas para você. Esses dias eu estava analisando o quanto o diabo é ruim. Tão ruim que eu fiquei assim, meu Jesus, como é que o ser humano,
A palavra diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós deixamos nos ser levado pelo inimigo tão ruim. Eu vi uma pessoa no estado, e de sábado para domingo eu quase não dormi à noite. E ali eu vi muita zoada. Aí a pessoa chegou e continuava a zoada. Falei: Senhor, tem de misericórdia, tem de misericórdia, tem de misericórdia. E às vezes eu estou achando melhor ir para o interior final de semana, para mim não escutar tanta zoada. E aí no outro dia eu vi aquela pessoa jogada assim, vomitando muito. Eu falei: tem de misericórdia dessa pessoa. Porque ele dá o que, irmão? Ele te dá uma bandeja com tudo que tu tem vontade, mas no outro dia ele te joga na lama, igual um cachorro. Um cachorro, que quantas vezes tem um cachorro na rua e ele tá todo cheio de mosquito e ninguém olha, só olha se for um cachorro bonito. E é assim que o diabo faz com o ser humano. Quando ele se ausência da presença de Deus. E lá em Hebreus 10, 25 fala: e não nos deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que você venha e aproxima-se o dia. Por que é que nós não podemos perder a ausência de Deus? Para quando o meu irmão ele estiver na sarjeta, eu ir lá e dizer: meu irmão, Jesus é contigo, te levanta. Quantas pessoas elas estão na sarjeta e elas dão testemunho que Deus usou um irmão para ir até ele e levar uma palavra. Seja igreja, se reúna, ore, se junte na oração, se junte nos cultos, não para conversar, mas para adorar, para no momento da dificuldade do nosso próximo, nós estar encorajado com o poder do Espírito Santo e levantar aquele irmão, e um dia ele chegar aqui na frente, não para te exaltar, mas para dizer: o irmão usado pelo Espírito Santo trouxe uma palavra e eu me levantei daquele leito. Então a primeira síndrome de Tomé foi essa: a ausência. A ausência dele estar junto. Porque o que? Ele só acreditava que as marcas estavam na mão de Jesus se ele pegasse. Mas por que ele duvidou? Porque ele não estava lá, ele se ausentou, né? E precisamos nos fortalecer em oração, né? E em comunhão com a igreja. Ai, irmãs, mas meu irmão mora em tal lugar, mas quinta e domingo e terça-feira nós temos a oportunidade de nós estar, o quê? Reunido para adorar esse Deus, né? Antigamente a gente tinha culto às terças e quinta e domingo. Hoje a gente já tem as células, né? Que é na casa de um irmão, na casa de outro, mas o que? Temos a oportunidade, porque nada fica distante. Tem uma célula mais próxima, outra aqui no centro, tem na igreja. Mas que você não venha perder, meus irmãos, essa ausência do Espírito Santo. Não seja como Tomé. E a outra síndrome de Tomé foi o esquecimento. Lá em Mateus 17, 22 e 23 fala: reunimos-se na Galileia e Jesus lhe disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão,
e no terceiro dia ressuscitará os seus discípulos e ficarão tomados de tristeza. Ali, Tomé se esqueceu da promessa que o Senhor tinha feito. Ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ser ressuscitado. E foi avisado aos discípulos dessa morte, mas também foi avisado que Jesus ia ressuscitar, né? Então o que tinha se esquecido? Quantas vezes nós temos esquecido das promessas que o Senhor fez a nós? Nós só lembramos quando acontece. Eu sempre digo da promessa da minha casa. O Senhor me fez a promessa lá nos Angicos, numa casa de oração que a gente tinha lá. E eu clamava pela casa e Deus me mostrou a casa que Ele ia me dar, bem pequenininha. E eu, igual Tomé, dizia: Senhor, mas eu não tenho condições de construir essa casa. Irmão, foi do jeito que o Senhor me mostrou a casa. Hoje minha casa é do jeito que o Senhor me mostrou naquela oração, lá naquela casa que a gente ia toda sexta-feira. Branca, do telhado partido para um lado, outro para o outro, bem pequenininha. E quando aconteceu tudo aquilo, eu ganhei aquela casa, eu disse: Senhor, Tu me fez essa promessa. Tu me fez essa promessa, e essa promessa se cumpriu na minha vida. Para mim era impossível, porque nessa época eu não trabalhava ainda, eu era diarista. Mas o Senhor, o que Ele me prometeu que ia me dar, e Ele me deu. Mas eu esqueci por um bom tempo. Mas aqui o que eu tomei, ele havia esquecido, né? Devido às dificuldades, esquecemos tudo que Deus tem prometido para nós. Deus tem prometido nós viver as maravilhas dessa terra. Mas muitas vezes a ausência e o esquecimento tem feito nós perder essas promessas que o Senhor tem feito. A ausência de clamar, a ausência de jejuar, a ausência de ser fiel, dízimos e oferta, obedecer os nossos pastores. Ai, irmã, mas eu sou presente, ainda não aconteceu nada. Você já tentou descobrir qual foi a síndrome que está faltando em você? Para ser cumprida as promessas de Deus na nossa vida? Eu não sei se eu falei já aqui sobre o meu testemunho, que uma vez eu clamei o Senhor para me fazer um sacrifício de 24 horas, isso há 3 anos atrás. E eu sempre colocava a dificuldade. Aí eu não consigo. E hoje é uma das melhores coisas que eu faço na minha vida. Se for para mim fazer 2 vezes por semana o sacrifício de 24 horas, eu faço. E não me prejudica em nada. Essa última vez agora que eu fiz, semana passada, olha, foi assim uma luta, meus irmãos. Era uma luta mesmo. Mas eu falei: minha carne não pode prevalecer. O que pode prevalecer em mim é o Senhor Jesus. Mas é esse esquecimento. E eu botei como esquecimento. Isso eu fiz minha carta lá no Rio de Janeiro, que eu ia fazer, que eu queria fazer um sacrifício todos os meses de 24 horas. Mas sempre colocando a dificuldade. E está com 3 meses que eu faço em seguida. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu quero fazer até os últimos dias da minha vida, em nome de Jesus. Porque se a gente deixar no meio das dificuldades o esquecimento e a ausência, como o Tomé deixou, nós vamos ser Tomé e não vamos poder viver as maravilhas que o Senhor tem para nós. Porque lá em Lamentações 3:21 fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O Senhor quer trazer na tua memória, na minha memória, irmão, o
que pode nos trazer esperança de dias melhores. Irmãs e irmãs, mas o mundo está sem jeito, a nação está sem jeito, mas o Senhor diz o que aqui? Se Ele traz à nossa memória o que nos pode dar esperança de dias melhores. Se você for um irmão que não deixar essa síndrome da ausência, do esquecimento entrar sobre a tua vida, nós podemos ver um mundo melhor. Nós podemos ganhar essa cidade para Cristo Jesus. Nós podemos ir a vidas que a nação diz que não tem mais jeito. Fulano não tem mais jeito. A gente vê muitas pessoas dizer isso. Tem sim, meu irmão. Todo mundo tem uma chance. Basta ele querer. Não é fácil, não é fácil. Você está lutando por alguém. Não é fácil, não é fácil. Dói muito, 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 muito. Mas nós não podemos esquecer que o Senhor diz: quero trazer à memória o que pode dar esperança. E é isso que todo dia nós temos que lutar. Pelo nosso familiar, para quem tem esposo, para quem tem esposa que ainda não está seguindo o Senhor, pelo teu filho, pelo teu pai, pelo teu irmão. Traz a tua memória, profetiza todos os dias. Minha família pertence a Jesus. Que a ausência jamais pode estar na minha família, o esquecimento jamais pode estar na minha família. Esse dia eu fui interrogada por uma pessoa por algo da minha família e eu nem sabia de nada. E eu só falei assim: quem somos nós para julgar? Não podemos julgar. Podemos o que? Nos reunir a orar por essas pessoas. E hoje eu encontrei um tio meu e ele me abraçou e disse assim: minha filha, obrigada pelas orações. E ele me contou algo que tinha acontecido na família dele. E ele disse: eu creio, minha filha. Ele não é crente. Minha filha, mas eu creio, assim como Deus fez na vida do meu neto, vai fazer na vida do meu irmão, que é do meu pai e do meu sobrinho. E aquilo eu abracei ele e achei assim tão maravilhoso ele me agradecer pelas orações e dizer aquelas palavras tão proféticas sobre a vida da minha família. Porque é isso que nós temos que passar para as pessoas, é encorajar aquele que está fraco. Porque um dia eu encontrei aquele homem na rua, ele estava desesperado. E eu disse para ele: calma, tio, tudo vai dar certo. Deus faz o que ninguém pode fazer, meus irmãos. É isso que eu tenho colocado no meu coração. Senhor, eu não posso fazer nada. Eu posso chegar aqui para a irmã Gorete, tá. Mas se ela não quer, mas Deus, Ele pode tudo. Todo dia eu tenho dito na minha casa: Senhor, Tu pode tudo. Tu vai dar a última palavra, não sou eu. Eu não quero ter essa ausência, eu não quero ter esse esquecimento, eu não quero ter essa incredulidade de Tomé. Eu quero ser uma profeta. Profetize na sua casa, profetize no seu trabalho, profetize sobre as suas amizades. Jamais chegue perto de uma pessoa que ela está embriagada. Não tem jeito. Tem. Porque o meu primeiro pastor, ele entrou na igreja bêbado. E ele, quem conheceu, era um grande homem de Deus. Esse bêbado tem jeito. Esse drogado tem jeito. Essa prostituta tem jeito. Não precisa você ter amizade de beijo e abraço. Precisa você ter o quê? Uma amizade que leve aquele amigo para a presença do Senhor.
Eu não tenho amizades assim tinha amizade, eu tinha colega no mundo. Hoje o meu melhor amigo é Jesus. Está aqui meu vizinho da minha célula, que eu estou feliz cada dia mais por ele, aqui na igreja. Ele sabe, eu não ando em casa de ninguém na minha rua, a não ser que um vizinho está doente, eu vou lá e pergunto se quer oração, como é que tá. Mas eu não ando, mas eu amo todos. Eu oro por todos na minha célula. A Jaciele, o Carlito, que é lá. Senhor, toma todos os meus vizinhos. Esse bairro pertence a ti. Mesmo que alguém olhe e diga: ai, aquele bairro não tem jeito, tem muito bêbado, tem muita mulher errada. Senhor, todos são teus. Eu chego perto daqueles meninos, chamo eles para ir para a célula. Eu amo todos, mas não precisa eu estar agarrada com eles, a não ser trazer eles para cá. Jamais nós possamos esquecer, né, dessa esperança que o Senhor está nos prometendo hoje, de nós ter dias melhores. Precisamos reavivar em nossas mentes as maravilhas do Senhor. E não podemos esquecer do que o Senhor pode fazer. Não esqueça que o Senhor te prometeu que tu ia viver as maravilhas dessa terra. E tu vai viver, irmão. Tu vai viver. Não esquece disso. Profetiza. Tua boca é a tua vitória. A tua boca é a tua vitória. Mas também ela é a tua derrota. Depende muito do que tu quer para ti. Se tu profetizar que hoje eu vou sair naquela rua e não vou conseguir vender nada, eu não vou encontrar ninguém para me comprar nada. Mas se eu profetizar que eu vou sair, vou vender toda a minha mercadoria, irmão Bruno, você vai vender. Deus vai usar quem for para te abençoar. Quando eu saio pela manhã, eu vou dizer: Senhor, hoje é o melhor dia. Senhor, hoje eu vou dar o melhor naquele trabalho. Eu chego lá, tem uma mulher muito brava. Eu disse: Senhor, é contigo, mulher. Vamos cantar aqui, vamos louvar. E ali ela diz, ela me chama de velha. Ela falou assim: essa velha hoje chegou doida. Porque nós não podemos deixar a energia negativa do nosso próximo vir tirar aquela coragem que o Senhor te deu. Não precisa tu abraçar e beijar, só precisa tu ser um servo encorajado para encorajar outro, como fala a palavra do Senhor Jesus. E a terceira síndrome de Tomé foi a incredulidade daquele homem. Onde João 20, 25 fala: e os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhe disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocará o dedo onde estavam os pregos, não puser a mão no seu lado, e não crerei. Olha só, esse homem precisava colocar lá o dedo lá aonde Jesus foi enfiado os pregos. Olha só o tamanho da incredulidade desse homem. Não podemos ser cegos, ser paralisados, mortos por essas síndromes que Tomé teve. Quantas vezes, já tendo visto tantas maravilhas de Jesus na nossa vida, nós ainda somos incrédulos. Mas o milagre que o Senhor pode realizar em nossas vidas são grandes, são maiores do que essas síndromes. Não deixando que a incredulidade venha ser maior do que tua fé. João 14, 12 fala: em verdade lhe digo que aquele que crê em mim também fará obras
fará obras que eu faço e fará coisas ainda maiores que porque eu vou fazer. Calma. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará coisas ainda maiores que está, porque eu vou para o Pai. E Jesus prometeu fazer milagre nas vidas. Ele prometeu libertar, ele prometeu curar, dar transformação àqueles que buscar fielmente a Deus. E Jesus ainda nos fala. Então Jesus lhe disse: porque me viu e você creu, bem-aventurados os que não viram e creram. Quantas pessoas elas estão vivendo pela fé? Eu estava vendo um testemunho de um irmão, e ele falando que passou por tanta coisa, e a última coisa que ele passou foi uma enfermidade, que ele ficou podre em cima de uma cama. Mas ele falou: eu creio que eu serei curado. E aquele homem foi curado, e hoje ele é um grande empresário. E quantas vezes nós temos deixado o pecado bate, todo dia ele bate na nossa porta, todo dia, todo dia, todo dia. E nós temos que ser mais fortes do que esse pecado. Jesus aponta para nós que não estivemos com Ele quando Ele esteve aqui na terra, mas mesmo assim cremos nele por meio da sua palavra. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Nós cremos por quê? Porque nós temos vivido as maravilhas. Quem foi aqui que não já viveu um livramento de Deus, né? O cuidado de Deus? Quem aqui já não... Cada um de nós aqui temos um testemunho de um livramento, de uma cura, de uma transformação. Olha só o que Deus fez na vida dos evangelistas e missionários. Eles não conheciam essa terra, mas o Senhor prometeu o quê? Que eles iam viver em outro lugar, salvando vidas, e eles creram, e aqui eles estão até o tempo que Deus determinar. E assim não é diferente na nossa vida, meus irmãos. A igreja do Senhor precisa romper todos os sintomas da síndrome de Tomé para viver o verdadeiro avivamento. Quando a igreja em si, ela fazer uma autoanálise da sua vida, o que eu preciso a partir de agora romper com a síndrome da mentira, do roubo, da prostituição, ser infiel, obedecer, você vai começar a viver as maravilhas do Senhor. Olha só, Deus nos deu um mês passado foi o mês da paternidade. Você saber quem é seu pai. Esse mês Deus te deu o que? A descoberta da sua síndrome. E mês que vem, o mês do milagre. Meus irmãos, o Senhor está dizendo: Pai veio, mostrou quem era o Pai. O mês seguinte veio mostrar qual é a nossa deficiência, da nossa síndrome. E o mês que vem é o mês do teu milagre. Começa a profetizar: é o mês do meu milagre.